maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha e mais um Monte Webcast, o podcast do Pesadão. Hoje, mais uma vez, o nosso amigo... Ih, rapaz, hoje a gente está com nossa configuração diferente, diferenciada, né? E estamos hoje com o Sérgio Rocha, palestrante, professor, né? Deu o que falar, né? Aquela nossa gravação anterior. Pô, né? bacana. Muito resultado, pessoal. Feedback muito bom, gostei muito, foi muito legal, muito feliz. Maravilha. A gente está aproveitando o período dele de férias, né, na empresa dele, para poder a gente fazer trazer conteúdo de qualidade para você que está ouvindo. E hoje a gente vai falar sobre empregabilidade, né? Que é sempre um tema recorrente, né? Você falou no último live, na última participação sua, que passa governo, sai governo e o número de emprego continua sempre o mesmo. O número de desemprego, né? Muda muito sempre, pouco, né? A diferença é muito pouco. Aí se oferta um pouquinho de emprego aí por causa da questão do período eleitoral e depois se estagna e aí fica nós aqui que trabalhamos com essa parte, né, de informação, informativo de emprego, batalhando. Então, queria que tu falasse um pouquinho por que você se importa tanto com esse emprego, com esse tema. O que sempre mexeu contigo esse tema? Bom, primeiro agradecer aqui de novo, né? A gente tá junto aqui, essa oportunidade de poder estar falando para as pessoas e divulgando conhecimento. Quando a gente mais divulga, a gente mais aprende. Bom, me chamou a atenção, Montanha, quando eu estava na sala de aula, que eu comecei a perceber que alguns alunos iam ali por causa do certificado, né? Era um curso, ou eram cursos, né, no plural, que exigiam aquela formação para exercer uma determinada profissão, e eles faziam aquilo ali para ter o papel, o certificado, entregar na empresa, e a vida ia seguir. E eles não conseguiam entender a importância de ter aquele conhecimento. Para que estudar, por quê, né? Tá bom onde eu tô e tal, e aquilo começou a me incomodar. Porque você dar aula, você preparar uma aula, estruturar, fazer plano de aula, metodologia ativa, aquele monte de coisa. Sem contar que aquele conhecimento ele vai fazer parte integrante do dia a dia daquela profissão, aquele profissional. Total. E ele chegava ali e falava assim, às vezes ele nem sabia o nome do curso. Mostrava um papel escrito, aí eu falei, não, isso tem que mudar, de alguma forma comecei a me incomodar com aquilo ali porque começou a não fazer sentido para mim, né? Você dar aula só para ter um certificado. Se a gente pudesse, a gente entregava o papel, a vida seguia, mas não é assim que funciona. E aí isso foi o start para eu começar a entender o que estava acontecendo, entender a coisa de uma forma mais ampla, né? Entender os dois lados. Na verdade, o percurso ainda estaria muito longe ainda para ser percorrido, né? Ia ser um longo caminho de um percurso que, de repente, a gente não sabe nem se tem fim. Né? Verdade. Mas, esse tema é um tema bem bacana a gente debater e nem todo mundo tem essa qualidade de conhecimento, né, adquirida também em sala de aula, lidando com as pessoas, vendo cada mundo, como é que o profissional de diferentes áreas, tu pegou profissional de transporte, tu pegou de máquina pesada, você pegou do profissional de técnico de segurança do trabalho e acabou montando uma série de cenários, né? Isso vai ser interessante a gente debater. E eu queria saber, em primeiro lugar, você definisse o conceito, né, de empregabilidade para que o nosso espectador possa entender um pouco melhor. Empregabilidade, na verdade, quando a gente fala em empregabilidade, qual é a capacidade, se eu consigo mensurar a capacidade do indivíduo de estar empregado, de conseguir um emprego. Um exemplo, se você perde o emprego hoje, qual a sua capacidade, vamos dizer de 0 a 10, qual a sua capacidade de você retornar ao mercado de trabalho? O quanto você está pronto, né? O quanto você é bom, o quanto você atende os pré-requisitos da sua função, da sua profissão, do seu cargo. Mercado, né? Então, empregável, o quanto eu sou empregável, né? Então, empregabilidade é uma coisa muito ampla.
Isso a gente pode... tem vários fatores aí que vão envolver isso aí. Mas, de fato, para a gente entender, é isso. Quanto eu sou empregável quando eu preciso me colocar à disposição ou buscar uma vaga no mercado de trabalho, entendeu? Maravilha, maravilha. E assim, mercado de trabalho, quando a gente fala de mercado de trabalho, de emprego, fala de currículo. Né? Eu queria que tu detalhasse um pouquinho das características do currículo e carta de apresentação e por que a gente precisa utilizá-las na busca do emprego. Aliás, a gente sabe também que tem algumas empresas que não trabalham dessa forma, né? Sim. Mas sim. eu acho que esse conhecimento é necessário. Vamos falar disso também. Então, o currículo, né, só para a gente entender uma coisa muito básica, currículo é o que vai te colocar na entrevista, é o que vai te selecionar no primeiro momento. E essa é a única função dele, tá? E a carta de apresentação nada mais é do que um aperitivo. É o que tem que fazer os olhos do recrutador de fato chamar a atenção. Ele tem que olhar aquilo ali e falar, poxa, peraí, esse candidato aqui, ele tem muito a ver com o que eu estou buscando. Eu quero essa pessoa aqui, eu vou conversar com ela. Eu vou chamar ela para uma entrevista. Ou simplesmente eu vou olhar o currículo dela. Eu vou olhar o currículo dela. Porque como a gente conversou no primeiro podcast, como é que eu envio o currículo por e-mail? Currículo em PDF, lembrando que o Word, as pessoas têm versões diferentes nas suas máquinas. Então, currículo em PDF e a carta de apresentação no corpo do e-mail. Sempre vai ser assim. No assunto, nome da vaga. Então, se a vaga é motorista, vai estar lá, motorista, tracinho, currículo, ou currículo, tracinho, motorista. Se a vaga disser como ela quer que envie, você segue o que está pedindo o recrutador. Caso não, você faça isso, simples assim, e envia por e-mail, não tem mistério nenhum. Agora, para escrever currículo, ou você bota curriculum vitae ou currículo. Curriculum não existe. Ou você bota tudo, né, que vem do latim, ou você bota só o currículo. Acabou. Mas não se usa mais isso, a gente vai falar disso mais à frente. Né? Eu achei interessante essa colocação. Não tinha esse conhecimento. Ou você bota currículo vitae, ou você bota só o currículo em português. Maravilha, maravilha. Você falou sobre uma palavra hard skill, habilidades técnicas, e soft skill, habilidades comportamentais. Certo. Né? Isso aí, quando você falou, eu falei, pô, o bagulho tá sério mesmo. Tá diferente. Tá diferente. Explica aí pra gente o que é isso. Ainda vou te falar que tem agora o Green Skills, né? Lá atrás, quando a nossa amiga Lara falou sobre aquele monte de nomenclatura que tu lembra o nome agora? Headhunter. Esse monte de nomenclatura diferente, né? Sim. De funções que era novidade na época. Era novidade, né? Agora você traz outras novidades aí. Então a galera vai ficar ciente aí de como é que funciona. Esses termos em inglês estão muito presentes no nosso cotidiano, não tem como fugir disso. Porque as pessoas estão usando isso de forma constante. Bom, habilidades técnicas... isso não mudou, é a mesma coisa, né? A questão é a seguinte, o que são habilidades técnicas? Então vamos lá, vou pegar um cargo aqui, operador de empilhadeira. Vamos lá, o cara vai operar uma máquina de empilhadeira numa determinada empresa. O que essa pessoa tem que ter? Quais são as habilidades técnicas que ela tem que ter? Além do próprio curso de empilhadeira, algumas NRs, normas regulamentadoras, vão complementar essa profissão, basicamente NR11, NR12, NR6, e dependendo do ambiente que ele for trabalhar, podem ser inclusas outras NRs, como a 20, por exemplo, que é a questão do líquido inflamável. E então, NR, o próprio curso. Então, nesse momento, essas são as habilidades técnicas para esse cargo, tá? É somente isso. E quais são os soft skills? Quais são as habilidades comportamentais? Aí é difícil quantificar. Isso aí é uma coisa que a gente... o que está mais em alta hoje? Adaptabilidade. A pessoa tem que se adaptar rápido a novos cenários. Por exemplo,
você trabalha de 6 da manhã às 2 da tarde. E de repente eu preciso que você fique 10 dias à noite. Ah, mas à noite eu não posso, à noite eu não rendo, à noite isso. Isso é uma questão de soft skill, adaptabilidade. Eu preciso que você cubra uma pessoa que está de férias numa outra unidade, um outro bairro. Acontecia muito isso no ônibus, né? O cara fazia de manhã, mas o cara de repente precisava fazer um bacurau. Total. Né? O cara precisava fazer um bacurau. O bacurau muda completamente a Cobrir estrutura. um colega no horário, um carro de horário. Fora a questão a gente está falando de horário, mas pode ser até uma outra linha, né? Sim. E aí ter inteligência emocional para questionar isso, né? Saber como entender essa situação, até uma reclamação, tem que saber fazer. Comunicação assertiva, usar as palavras corretas, falar com quem é de direito. Não adianta ficar reclamando pelos cantos da empresa. Reclamar não adianta, só é pior para a própria pessoa, né? Então, assim, esses são os soft skills. Os soft skills, ele vai muito além. Você tem gente que precisa de um tempo para se organizar, no início vai ter um pouquinho mais de dificuldade, e a questão não é essa. Isso o empregador, o dono da empresa, o encarregado, o líder, ele sabe disso. Você vai precisar de um ajuste ali. Mas quando você acena com uma negativa, você está mostrando que você é uma pessoa inflexível, e isso é uma característica desse novo profissional. E aí a gente está fugindo disso aí. Então, eles são bem diferentes, as habilidades técnicas e comportamentais são bem diferentes, porque as habilidades técnicas eu consigo mensurar, eu quantifico ela e deixo ela ali quietinha para aquele cargo. Isso não muda. Eu posso ir além. Eu posso ter um curso superior para operar empreiteira? Posso. Na área de logística. Vai me agregar? Vai. Mas é uma obrigatoriedade? Não. Entendeu? Isso aí. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Isso, essas habilidades comportamentais que você acabou falando, isso se adquire ou isso é uma coisa permanente da pessoa, é nata? Então, as pessoas, isso depende da ambiência onde você vive. Pesquisas dizem que a gente é resultado das 5 pessoas que a gente convive, né? De novo, o ambiente que a gente foi criado, que a gente mora, se você é casado, os seus amigos, tudo das isso. Crianças também, né? Tudo isso influencia diretamente nos soft skills para você. Logicamente, hoje em dia, nós temos até pós-graduação de soft skills, né? Nós temos cursos disso, nós temos especializações, as pessoas conseguem, tem livros, tem cursos, então tem várias coisas que eu posso e devo aprimorar. Porque as pessoas, primeiro, elas misturam muito, né? Inteligência emocional, por exemplo, é a minha capacidade de gerir minhas emoções. Bateram no meu carro, o que eu faço? Eu saio xingando, eu saio brigando com todo mundo, né? Eu paro o carro no meio da rua, perco a cabeça e em contrapartida perco a razão, ou eu consigo me manter dentro de um equilíbrio? E aí que é uma questão. Isso é o quê? Como é que se treina isso, né? Porque como é que você chega nesse ponto? Não tem como, dentro de um curso, alguém te provocar a ponto de te tirar do sério. É muito difícil. Então você que vai ter que buscar isso, você que vai ter que identificar. Aí a gente vai voltar lá no autoconhecimento, né? Você vai ter que identificar seus pontos fortes, pontos a evoluir e trabalhar esses soft skills em você. Isso vai depender muito, você é responsável por isso. Porque me deu uma... Eu tive essa dúvida, porque, por exemplo, as pessoas não têm esse feedback, né, cara? As pessoas não têm esse feedback de comportamento, né? Vamos dizer, o cara trabalhou no emprego, aí voltou pro mercado de trabalho, a empresa fechou, ou ele não se adaptou, e sim. Aí ele vai fazer uma série de entrevistas e não fica, né? Porque de repente já está se avaliando essa questão. Como é que o indivíduo ele vai buscar o tal autoconhecimento, né? E até o feedback pessoal do que ele precisa melhorar nessa questão dessas habilidades. Tu tá me perguntando como que ele sabe que ele é bom, por exemplo, em um soft skills, é isso? Por exemplo, Então. Ou ele tem alguma falha, porque assim, pode acontecer ele bater na porta de uma empresa que avalia esses comportamentos e ele não tem esse feedback. Porque, na verdade, eu participei de vários processos seletivos que a empresa te dá o feedback por que você não ficou.
E aí você teria uma possibilidade de Trabalhar isso. melhorar isso. Eu, particularmente, eu tive uma evolução num período da minha vida de trabalhar no transporte, porque as empresas faziam aquelas dinâmicas, né, de grupo, e eu consegui identificar até na dinâmica o que eu errei. Eu avançava até um determinado ponto e depois eu identificava que onde eu errei. Né? E aí na própria seleção futura daquela empresa, futuramente, eu poderia me avaliar nesse sentido. E isso que eu gostaria de saber, se existe um meio hoje, por conta que as coisas são muito dinâmicas, as empresas às vezes não mandam nem às vezes um feedback, a teu currículo não foi aproveitado, o assistente não fica triste, avalie teu currículo para você estar apto a outras vagas. É isso que eu gostaria de entender da tua parte, se você já enxerga as empresas também dando esse feedback. Então, a gente tem que entender o seguinte: algumas habilidades comportamentais são fundamentais para certos cargos, certas posições, e não tão importantes para outras posições. Por exemplo, comunicação assertiva é a capacidade de se comunicar de forma eficiente, tá? Eu consigo falar com a pessoa de forma muito assertiva, com poucas palavras, que eu consigo ser entendido por ela, ela me dá um feedback, eu vi que ela entendeu e o resultado é atingido ali. Ok. Mas se você pegar um cargo, por exemplo, de auxiliar de serviços gerais, às vezes trabalhando aqui, vamos imaginar esse estúdio de podcast. Se tiver uma pessoa limpando aqui, não é para ficar conversando. Comunicação assertiva não é ficar falando, não é ficar conversando à torta e direito. É saber também a hora de conversar, certo? E como é que eu vou mensurar isso? Nos processos seletivos, existem ferramentas que são utilizadas. Os psicólogos, os profissionais de RH, eles usam ferramentas. Então, por exemplo, tem lá, eles te botam em alguma situação, você está numa festa, o que você faz? Você vai logo dançar? Você vai para comer? Ou você vai fazer amigos? Você vai conversar? Você vai cumprimentar pessoas? Então eles começam com aquelas respostas, eles começam a traçar um perfil e ver se você é comunicativo, te colocam em situações, como eu falei aqui, do exemplo do acidente que eu falei, né? Te colocam em situações de extremo estresse para você responder. Se você estivesse num navio e aparece num barco e aparece um tubarão, qual é a sua primeira reação? Ficar desesperado, chorar, ligar para emergência? Então, de acordo com as suas respostas ali, ele consegue traçar um perfil desse candidato. A gente sabe que isso, logicamente, é uma ideia geral, mas é o que mede a referência para todos, né? Então, é dessa forma que a gente consegue medir. E também perguntando dos empregos anteriores. Às vezes a gente não leva muita importância, mas, por exemplo, por que você saiu do emprego? E aí eu não estou questionando se você ficou 3 meses, 1 mês ou 1 ano. Hoje as coisas mudaram. Antigamente quem trabalhava em muitos lugares era mal visto. Hoje não é mais assim. Antigamente aquele profissional que ficava na mesma empresa, pegar meu pai, por exemplo, meu pai trabalhou na mesma empresa e se aposentou. Trabalhou só em uma empresa. Isso é muito comum naquela época. Hoje não é mais assim. Até porque o profissional ou ele evolui demais e às vezes não tem aquele cargo para ele naquele momento, né? A empresa não consegue com essa velocidade, que as coisas estão muito dinâmicas. Hoje por exemplo, um cara assistir um podcast desse, ele evolui, ele aprende, né? Ele agrega valor. Então as coisas estão muito rápidas e muito dinâmicas. Entendeu? Maravilha, maravilha. A minha pergunta próxima é sobre entrevista, né? Se você vê e como você vê as entrevistas presenciais e as entrevistas online, né? Que com a questão do advento da pandemia, sim, a entrevista online ficou muito... E até reduziu o custo também do próprio trabalhador, né? Que muitas vezes não tem a verba da passagem, alimentação e tudo mais. E aí, como é que você vê isso, né? E qual a diferença disso pro empregado, pro cara que está buscando a vaga? Foi conectado que você tem uma entrevista de emprego.
seja por e-mail, seja por mensagem, seja por ligação telefônica. Não importa. Recebeu a informação naquele momento, a partir dali, o que você tem que fazer? Você tem que, se você ainda não fez, você tem que pesquisar a empresa. Você tem que conhecer a empresa que você vai trabalhar mais a fundo. Você tem que saber como as pessoas se vestem nessa empresa. Como se é muito social, se é uma coisa mais despojada, né? Se é uma coisa mais livre, questão de vestimenta. Se eles prezam muito por essa coisa, às vezes um escritório de advocacia, por exemplo, ele tem aquele padrão. Então você tem que ter esse entendimento e a minha sugestão é vista-se como você vai estar vestido caso você consiga trabalhar naquela empresa. Então já antecipa o que vai acontecer. Então, se você é um advogado, por exemplo, você vai trabalhar de terno e gravata, sugiro que a entrevista seja de terno e gravata. E assim por diante. Presencial ou online, não muda nada. A diferença vai se arrumar no online, as meninas vão se maquiar normalmente, você vai se posicionar com um tempo de antecedência, vai testar toda a estrutura, e a gente tem um problema sério, questão de internet, né? Eu vejo muito candidato, às vezes, perdendo a entrevista por causa de internet e, às vezes, realmente foge o controle, né? Você mora num lugar que, às vezes, a internet do lugar não está funcionando por causa de uma chuva e é uma questão que você não controla. Mas, fora isso, o que você pode controlar? De novo, pesquisar a empresa, entender a vestimenta, chegar com antecedência, testar toda a parte tecnológica, no caso do online, e se posicionar lá, entrar, se for um aplicativo que seja, você já ficaria posicionado aguardando o recrutador. E sempre olhando para a câmera, porque é como se estivesse olhando para ele. Conversando com a pessoa, estou olhando para o montanha aqui, olhando para a câmera. É uma coisa mais fria, é uma coisa diferente, não temos muito esse hábito, mas o novo está aí, a gente tem que se adaptar. E na entrevista física, a gente vai se posicionar e vai começar a seguir regras, né? Vai mandar você sentar em círculos, ou vai entrevistar um por vez. Essa é a grande diferença. Como é que é contar a trajetória profissional do indivíduo numa entrevista de emprego? Como é que funciona isso? Qual é o melhor momento? Então, vai ter um momento na entrevista, isso aí, na verdade, assim, são para profissionais que já têm uma carreira, tá? Ou que estão fazendo transição de carreira. Então, por exemplo, eu comecei pequeno, por exemplo, estagiário, aí você é promovido, você é efetivado, a coisa vai acontecendo, você vai pegando experiência, você vai se tornando um profissional de fato. Então, contar a tua trajetória é motivo de orgulho, né? Então, qual é o segredo de eu contar minha trajetória? Eu justamente pegar esses pontos, né? Eu entrei numa empresa, um exemplo, eu entrei numa empresa minha lá em 2011, eu entrei como estagiário, e aí depois dos 3 meses eu sou promovido a técnico, depois de mais 6 meses, técnico pleno, depois de mais um tempinho, técnico sênior. Pô, olha que trajetória bacana. Porque provavelmente eu fiz um trabalho bacana, eu gerei resultados interessantes para a empresa, eu tinha o perfil que a empresa buscava, eu conseguia gerar essa coisa que a empresa gosta, a empresa busca. Então, contar a trajetória é definir esses pontos que você teve de evolução na carreira, como promoções e conquistas, e os seus resultados. Maravilha. Eu fiz algumas entrevistas para ajudar algumas empresas, seleções virtuais. Eu disparava lá disparava lá um comunicado, né, de perfil do que eu queria, as pessoas me procuravam, eu jogava num grupo, daquele grupo ali eu fazia uma pré-seleção para levar o que eu precisava, o perfil exato que o empregador, filtro, né? Fazer um filtro ali antes de chegar ali. Só vai para a entrevista aqueles que passarem por esse filtro. E ali, nesse filtro ali, uma das perguntas que eu fazia era o que
o que que você tem de diferencial que vai me fazer eu te contratar? E aí eu gostaria que você respondesse como essas pessoas poderiam responder essa pergunta. O que exatamente falar para responder essa pergunta? E aí eu vi que as pessoas têm dificuldade de falar, de dar predicados. Vou ouvir você, né, que é um profissional, para eu poder até mensurar um pouco sobre essa questão. O brasileiro, em geral, ele tem a dificuldade de falar de si próprio. As pessoas não têm... comprei um carro novo. As pessoas não gostam muito de falar. Comprei um carro zero. As pessoas não falam isso, né? Eu acabei a faculdade. Ou eu sou um médico muito bom. Sou muito capacitado. As pessoas têm essa dificuldade por achar que vai ser arrogante em falar isso. E necessariamente a gente, no processo seletivo, a gente precisa ter aquela famosa pergunta, me diz 2 qualidades, uma qualidade e um defeito. Piorou falar de defeito. Ele pensa, cara, eu vou falar de defeito, eu não vou conseguir a vaga. Eu vou estar dando um tiro no pé. E não é assim que funciona. A gente tem que... Todo mundo tem defeito e a gente tem que saber reconhecer isso. Logicamente, tem alguns defeitos que são muito pesados, dependendo da situação. Então, vamos lá. Quais são as qualidades? O que eu posso falar? Por que eu devo te contratar? Você pode pensar isso, se a gente fizer uma analogia, né? Quando você conheceu sua esposa, o que você falou para ela? Eu sou carinhoso, eu sou fiel. Isso são qualidades. Traz isso para o mercado de trabalho. Eu te falar, até fugindo um pouquinho dessa questão, eu tive que, na verdade, convencê-la, essa minha esposa atual, de que os paradigmas dela eram... eu poderia de fato quebrar, né? Porque ela é uma menina baixa, achava que estar com um rapaz alto ia dar essa diferença. Então é um convencimento que eu tive que fazer de que eu teria outras qualidades que agregariam que isso aí não ia passar batido. Ela não gostaria de andar de mão dada, hoje ela anda, então eu consegui convencer. Conseguiu um persuasão, né? Isso vai pro corte. Então, assim, então, trazendo para o mercado de trabalho, por que eu devo te contratar? Então, vamos lá. Porque, para as pessoas ficarem fácil de entendimento, né? Por que eu devo contratar o Montanha para estar aqui no podcast? Porque ele tem experiência, porque ele tem conhecimento, ele sabe fazer esse negócio aqui, ele é querido pelos convidados, ele conhece muita gente e ele tem as habilidades técnicas, ele é jornalista, ele é formado na área, ele trabalha com essa coisa de internet há muito tempo. Então aí, olha quanta coisa eu já falei, entendeu? Então, por que eu devo te contratar? Você tem que se visualizar exercendo aquela função e por que você será importante para aquela empresa? Não, porque eu sei gerenciar pessoas, eu sei liderar pessoas, eu faço gestão de pessoas, eu sou um líder, eu consigo agregar as pessoas, eu sou capaz de tirar o melhor de cada um. Olha, já impactou o recrutador falando isso, entendeu? E o defeito? Aí vem um problema, né, Montanha? Falar defeito é uma coisa muito, muito difícil. E aí eu te falo que a maioria das pessoas falam em ansiedade ou perfeccionismo. Perfeccionismo não é defeito. A pessoa está sendo presunçosa. Isso não é defeito. Eu sou muito perfeccionista. O que o recrutador pode entender? Que você vai ter um retrabalho, porque nunca tá bom. Você nunca tá satisfeito. Aí se torna um defeito. Aí é retrabalho. Eu sou tão perfeccionista que eu tenho que fazer a mesma coisa mais de uma vez. Aí é um defeito. Eu participei de uma seleção que a pessoa a recrutadora pedia para para comparar um bicho, né? Aí eu vi o pessoal falando, formiga, porque trabalha em grupo, leão, porque tem liderança. Aí eu falei na época, cara, eu falei até um tom, porque eu tava sendo tão reprovado em inúmeras... que tu decidiu mudar o teu jeito, mudei, né? E aí eu falei, isso eu pareço um bicho preguiça, porque eu gosto de descansar, eu sou acomodado. Eu falei isso, tu acredita que eu avancei de fase? Não fiquei com a vaga porque tinha outras fases. Mas aquela ali eu rompi, por conta talvez até da sinceridade. Eu não sei se
isso, qual era o meio de avaliação ali. Mas, assim, o fato de eu ter sido sincero e também quebrado uma linha, né, de normalidade, eu acabei avançando ali. Existem muitas críticas a esse tipo de processo. Mas eu digo a você que o RH que faz essas perguntas não é por acaso. Vou te dar um exemplo. Quando eles perguntam qual é a tua fruta predileta, e a pessoa às vezes acha que aquilo é tão banal, mas, por exemplo, frutas tipo morango não está incluído na maioria da população, concorda? Quem gosta de morango provavelmente é uma pessoa que foi bem criada, que morou num ambiente com melhores recursos financeiros. Então eles logicamente que não é só esse, são vários pontos. Aí vem o negócio do animal, e ele começa a traçar um perfil. Cara, até através de coffee break, as pessoas conseguem descobrir muita coisa sobre. Sim. Eu fui fazer um coffee break com uma pessoa no Conselho Tutelado, fazer um processo no Conselho Tutelar, e aí eu passei por uma escola de paz. E aí fizeram um café da manhã com pão, bolo de milho, pão com presunto, suco, um bagulho bem simples e farto. Meu irmão, daqui a pouco ela tava me perguntando ali, pô, você teve problema na tua infância, você teve... Tá vendo? Através das coisas, pô, eu não gostava de bolo de fubá. Isso aí. Pô, aconteceu alguma coisa contigo. Eu expliquei. Pô, eu comia, quando eu era mais novo, eu comia de manhã, minha mãe fazia angu com leite, de tarde, angu com carne moída. Fiquei farto de milho. Enjoa. Tudo de milho. Hoje eu como pipoca, porque é o hobby da minha esposa. Mas, por exemplo, peixe. Não gosto de peixe. Tive problema com espinha. Não gosto de peixe de jeito nenhum. A gente chama isso de crença limitante, né? Exatamente. Ela criou um bloqueio, né? Isso aí o psicólogo, terapeuta trata isso, coisa lá do passado, mas ela conseguiu identificar. Sim, tá vendo? Porque essa questão já trabalha com isso, já tem essa leitura, essa vivência. Essa questão do Borão mesmo, especificamente, porra, muito interessante, cara. Hábitos que você vai falando, que você vai vendo, que até desconstrói o que ela vai construindo ali. Já uma palavra desconstrói tudo ali que vai sendo montado, se for mentira, se for alguma coisa assim diferente do que ela tá ali tramando. E assim, tudo que você é perguntado no processo seletivo é porque tem comprovação científica. Já foi testado, foi provado, entendeu? Nada é de orelhada, assim, que a pessoa possa... Ninguém vai te perguntar teu signo e vai te reprovar por causa do signo. Isso não existe. Tem uma coisa mais específica, já foi estudado, entendeu? Já tem alguma pesquisa em algum lugar, algum resultado. E essa questão de pontos fortes e pontos fracos, como é que responde isso, cara? Então, vamos lá. Vamos ser bem específico aqui, tá? Vou pegar uma piloto de avião, certo? Você não vai ver você não vai ver, dificilmente, não sai na internet uma vaga de piloto de avião. Mas vamos lá. Quais são as características para você ser um piloto de avião? Você tem que ter disponibilidade? Total. Piloto de avião não tem horário, concorda? Então aquela pessoa que é mais tradicional, de trabalhar de 8 às 5, ela não serve para esse cargo, não se adapta. Tem que ser uma pessoa mais... nem sempre vai estar com a família, nas festas, nos horários, nem sempre vai dormir com a esposa, com o marido, com o cônjuge, nem sempre, né? Nem sempre pode ser que não vai assistir um nascimento de um filho, um batizado, uma formatura. Tá disposto a isso? Então, beleza. E o que esse profissional precisa? É um profissional que tem que estar tem que ser muito atento. Ele tem que estar ligado ali, tem que ter muita atenção, tem que ser dinâmico, tem que ser rápido. Tem gente que não é tão dinâmica assim, que é mais relaxada. Então já não serve muito para o cargo. Não quer dizer que isso te impeça de você ser um piloto de avião, não é isso. Mas são coisas específicas do cargo. Você pega, por exemplo, às vezes eu fico pensando, caramba, imagina só, na época da pandemia, uma enfermeira aguentar aquele tranco de 12, às vezes 24 horas. Um PM no Rio de Janeiro aguentar ficar entrando em comunidade, aquelas guerras todas durante 12 horas. Às vezes 24 horas que os caras fazem. Numa tensão lá em cima, numa pressão absurda. Não é qualquer pessoa que aguenta.
temos muitas baixas por causa de problemas de saúde, por causa disso. Então, esses são as características do cargo. Agora, você, Montanha, você, eu, ou quem estiver assistindo a gente pode fazer um exercício de autoconhecimento e quais são meus pontos fortes? Por exemplo, meu ponto fundo, um dos pontos fortes meu, é justamente a comunicação, é falar. Eu faço isso aqui de forma fácil, tranquilo, não me deixa nervoso, eu gosto de vir aqui, me dá prazer, inclusive, falar. Mas se você mandar fazer uma planilha de Excel... Eu tenho essa dificuldade. Não que não vai sair. Eu não gosto, me incomoda, eu vou procrastinar um pouquinho, depois eu faço, deixa para amanhã, né? Eu vou fazendo aos pouquinhos, porque não é uma coisa que me dá prazer. Mas a gente não pode fazer só o que gosta, né? Maravilha, maravilha. A gente vai falar, eu ia até, dentro da minha pauta aqui, tá vestimenta, né? Vai falar sobre vestimenta. Mas eu queria até entrar numa outra seara, que também tem a ver com vestimenta. Como é que a pessoa se porta também nas redes sociais, né? Eu queria que tu respondesse um pouquinho sobre isso. Porque eu lido muito todos os dias com pessoas que buscam oportunidade de emprego. Elas, às vezes, não têm foto no perfil, tem foto, às vezes, ou com o namorado, ou com uma vestimenta que não é adequada para aquela função. Fora nas redes sociais, as postagens, tipo de postagem. Você tem. Como é que tá a tua avaliação com relação a isso? Se existe realmente uma triagem também dos recrutadores com relação à rede social, ou isso é mito, e com relação até ao WhatsApp mesmo, que hoje é uma ferramenta de rede social, de mensagem instantânea, que é mais usada também pelos recrutadores. Como é que você vê isso? Bom, é uma pergunta bem ampla. Vamos lá. No Brasil, hoje o aplicativo mais usado é o WhatsApp para trocar mensagens. Então, se você está em busca de emprego, a foto que tem que estar no perfil do WhatsApp é a sua foto. E, na época da pandemia, tinha muita gente com máscara. Por quê? Porque o recrutador, ele quer te ver. E ele não quer, de alguma forma... Às vezes tem gente que bota foto do cônjuge, foto dos filhos. Isso é muito legal, muito bonito, mas precisa ter a sua foto. Se vai botar foto da família, você precisa estar junto. Aí não tem problema. Mas eu preciso saber quem é o candidato. Quem está conversando comigo. Eu olho uma foto, eu vejo lá um super-homem, uma figurinha, né? Um personagem. A ideia não é essa, tá? Hoje, as redes sociais, elas são acessadas pelos profissionais de RH, pelas empresas, tá? E eu nem tô falando de LinkedIn eu vou falar depois à parte, se você me permitir um tempo depois, a gente falar de LinkedIn. Tô falando de Facebook, de Instagram, dessas grandes redes sociais. Os RHs vão acessar as suas redes. E aí eu vou perguntar para você pode fazer essa pergunta. O que eu tô passando... O que eu tô querendo passar nas minhas redes sociais? Qual é a imagem que eu tô querendo passar? Eu só posto foto da minha família, eu só posto foto em festa, ou posto foto com pouca roupa. Então, isso é um questionamento que você tem que fazer. Qual a imagem que eu tô passando através da minha rede? Ah, Sérgio, olha só, a rede social é minha, eu posto o que eu quiser, não quero saber, não tô preocupado com quem tá olhando. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser falar mal de time de futebol, eu falo. Se eu quiser reclamar da política, eu reclamo. Se eu quiser falar mal de um programa de televisão, eu vou falar. Eu quero criticar, eu faço o que eu quiser. Legal. Só que, queira você ou não, se você está procurando emprego, você vai ser avaliado também pela sua rede. Por quê? Você vai trabalhar numa empresa... E qual a imagem que você está passando na rede social? Um exemplo, você é contra o meio ambiente. E a empresa, nas suas missões, nos seus valores, ela é a favor do meio ambiente? Isso não está alinhado. Não está alinhado. Então, a empresa, ou ela pode conversar com você, para você ter uma outra postura, ou ela pode até te demitir. Logicamente, ela não vai, questão de ética, falar que é por causa disso. Mas é uma coisa que não condiz. A gente vê, por exemplo,
Aconteceu, infelizmente, esse caso aí, que ainda não foi julgado, do jogador de futebol do Daniel Alves, né? Ele tá detido lá na Espanha por causa de um suposto caso de violência sexual. O time dele já o demitiu, o Pumas do México, entendeu? Porque, na dúvida, o time entendeu que aquela postura não condiz com a postura do clube, enfim, e demitiu o jogador. Então você vê, ela não precisou dar satisfação de nada, é um contrato de trabalho, ela rescindiu o contrato, tá tudo bem. Depois, se o Daniel de alguma forma se sentir lesado, ele vai correr atrás do prejuízo dele, mas o fato é esse que aconteceu. Então, muito cuidado com o que se posta em rede social. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de muita polarização de política. Então, falar mal ou agredir com palavras pesadas mostra muito de quem eu sou. E será que eu vou querer essa pessoa na minha empresa? E aí não é o Sérgio que está falando, não é o Sérgio que está pensando, é o recrutador. E cabeça de recrutador a gente não sabe. Às vezes nem reflete a ideia do patrão, né? E lembrando que se tem muitas opções, né? A oferta tá grande. A oferta tá grande. E aí, voltando para a questão da vestimenta, o que usar? Então, eu acabei respondendo isso antes. Usar o que se usa na empresa. Vestir uma camisa, um vestido, a roupa que tem a ver com o seu cargo. Pessoas querem, às vezes, Montanha, se arrumar demais para um cargo que não tem necessidade. Por exemplo, eu vou ser... vou trabalhar como telemarketing, certo? E o indivíduo lá vai de terno e gravata para entrevista. Nós moramos, além de tudo, numa cidade que é muito calor. Então, isso não condiz com o cargo. Isso pode até gerar uma situação conflitante. Eu posso achar que é uma questão da religião, que é uma outra questão que ele está querendo se posicionar com aquela vestimenta. Então, em vez da vestimenta me ajudar, ela pode acabar me atrapalhando, me prejudicando de alguma forma. Eu queria que tu falasse sobre o que não fazer numa entrevista de emprego. E aí, já fazendo uma redundância, qual seria o pulo do gato? Eu vou só ratificar uma coisinha que eu deixei de falar em relação à vestimenta. Eu acompanho, às vezes, profissionais que fazem apresentação lá no Detran para instrutor de trânsito, e a vestimenta é um dos itens que o Detran avalia. Eu não sabia. Né? É um dos itens. E tem uma pessoa que já foi reprovada 2 vezes por causa disso. Porque a vestimenta é também uma forma de respeito para aquela, nesse caso. Porque se a pessoa ela se arruma assim, de forma desleixada, não é que a roupa seja feia, é que a roupa às vezes não tá amarrotada, tá torta, tá rasgada, entendeu? Parece que ela veio correndo, que ela veio de qualquer jeito, e ela tá ali e não aconteceu nada, ela não deu uma justificativa por estar com aquela roupa. Tem até um filme que mostra do Will Smith, que ele vai para uma entrevista, ele estava pintando o apartamento, ele foi preso por uma questão de multa, de imposto, ele saiu da cadeia de manhã e foi para a entrevista, todo sujo de tinta, de camiseta. Quando ele chegou lá, ele falou, parece estranho, mas contou o que aconteceu. E aí o entrevistador falou assim, você já esteve aqui outras vezes. As outras vezes que você veio aqui, você estava com essa roupa? Ele falou, não, estava de terno e gravata. Então tudo bem. Entendeu? Então queria deixar esse... Você falou sobre essa questão, eu até me veio à mente uma situação e eu acabei esquecendo. Mas depois a gente lembra e eu falo. Sobre essa questão, o que não fazer numa entrevista de emprego? O que você acha que são qual é as características, né, que ele tem que ter de comportamento, de tudo, para não errar? Montanha, primeira coisa, eu sei que aquele emprego pode mudar a sua vida, aquele emprego pode resolver muitos dos seus problemas, mas ficar nervoso não vai ajudar. Você precisa ficar calmo. Ficar nervoso te faz suar, não te ajuda a raciocinar. Você é bom, você tem qualidade e você precisa estar calmo para estruturar melhor as suas respostas.
não tenha pressa, não tente agradar o recrutador, não puxe saco do recrutador, não chama de excelência, não tente bajular o recrutador, não leve presente, não tente ser amigo do recrutador, não tente encontrar afinidades com o recrutador. O recrutador é um profissional. Se ele falar assim, você mora onde? Você fala, eu moro em Madureira. Aí o recrutador, eu também moro em Madureira. Você é mesmo? Qual rua? Não, parou. Ela falou, moro também. Você, pô, ok, acabou, hein? Próxima pergunta. Na verdade, você não é nem a questão de morar próximo. Você tem que ter uma certa distância. Distância. Pra Ela ter uma pode isenção. falar o que ela quiser, ela é contratada da empresa, ela que é que está coordenando aquela entrevista. Então, quem tem que se posicionar, quem tem que ter o cuidado é você. E por último, não minta na entrevista de emprego. Não fale que você faz uma coisa que você não faça. Não faça isso, porque vai ser descoberto e vai ser bem pior. Então, mostrar vulnerabilidade, de certa forma, é um ponto positivo. Por exemplo, você pode falar assim, e o que você entende de se eu te botar na frente de uma turma para dar uma palestra, como é que você iria se comportar? Aí você vai falar assim, eu nunca fiz uma palestra, mas eu te garanto que eu vou estar muito treinado, eu vou estar estruturado com o meu material, com o meu slide, com o meu data show lá, com o passador. Então eu vou ter todos os recursos para tentar fazer da melhor forma. Vou treinar, vou me preparar, mas eu nunca fiz. Então provavelmente nas primeiras apresentações vou ficar nervoso, vai ter um nervosismo, mas eu não vou desistir, eu vou entregar o meu melhor. Olha só. É isso que a gente quer ouvir. A gente quer uma pessoa que entregue sempre a mais. Aquela pessoa que fala assim, eu faço o meu, acabou aqui, vou fazer o meu e vou embora. Pô, isso não funciona mais. A gente precisa de pessoas realmente comprometidas, Montanha. Pessoas realmente que entreguem a mais. Não dá mais pra gente fazer aquele feijão com arroz mais, não dá. A gente fala muito de capricho, de detalhe. A gente precisa de profissionais diferentes. Porque o mercado, a competitividade está muito grande. Então, se você pensar, a Valzira, né? A rede de bolos que tem aí, famosa. Ela faz um bolo, se você chegar lá e falar assim, pô, se eu quiser botar uma cobertura agora, ela bota. Ela faz uma coisa diferente para você. Então, isso é um diferencial. Faz o cliente voltar. Entendeu? Com certeza. E assim, tu acredita que existe esse pulo do gato? E qual seria para conquistar o emprego dos sonhos? Se é que existe, né, esse emprego dos sonhos, né? Na verdade, é um conjunto de coisas, né? Primeiro que achar a vaga é muito difícil. Eu não queria dar essa estatística aqui, mas algumas pesquisas dizem que 80%, olha isso, chega a 80% das vagas não são divulgadas normalmente nos sites gratuitos, como Rio Vagas, vagas.com, Indeed, esses sites não têm essas vagas divulgadas, porque essas vagas são preenchidas de forma interna ou em formato de network. Quando a gente fala network, lembra do QI, né? Quem indica? O que indica, só que o QI, ele tem uma maldição junto com ele. As pessoas acham que eu vou falar assim, essa vaga aí, coloca montanha. As pessoas não colocam você porque você é meu amigo. Ser meu amigo, as pessoas confiam que eu estou indicando uma pessoa que tem a capacidade de fato de fazer aquele trabalho. Então, hoje, o network, ele consegue te colocar no processo, na disputa. E de novo, ninguém faz network, ninguém indica colegas. Cuidado com isso. Não confunda a amizade com profissionalismo. Eu vou indicar quem de fato merece essa indicação. Não é porque você senta para beber, senta para ver um jogo de futebol, que eu vou te indicar para uma vaga de emprego. Eu vou te indicar de fato porque você
preenche aqueles requisitos que você tem a capacidade de exercer aquele cargo. Entendeu? Fora isso, não faço. Então, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é você ter a maior, os maiores pré-requisitos que a vaga pede. Então, por exemplo, a vaga pede lá, carteira de habilitação, tenho. Experiência de 1 ano, tenho. Morar próximo, moro. Falar um idioma inglês, falo. Pacote Office completo, tenho. Poxa, olha que legal. A coisa vai ficando mais fácil. Entendeu? Só que mesmo assim, você tem que ter. Eu te digo que alguns processos, Montanha, é bem difícil. Hoje nós temos algumas, você sabe disso, algumas inteligência artificial que faz o processo seletivo. E às vezes eles fazem provas na hora. A pessoa vai se inscrever e tem uma provinha lá de raciocínio lógico ou de comunicação. Não fala mais português e matemática, né? Raciocínio lógico e comunicação. Oral. Aí pergunta lá, você tem que tirar pelo menos 5. O cara tira 3, o teu currículo não consegue ir para frente. É isso. Entendeu? Então, não se candidate a uma vaga de qualquer jeito. Faz só aquilo. Não vai no celular, tô andando na rua, vou candidatar aqui a uma vaga importante na multinacional. Você não vai conseguir. Porque alguns processos são bem exigentes por causa disso. Ele já mostra que veio, ó, a empresa aqui é diferente. Aqui é meio exigente aí. Deixa eu te perguntar. Você falou até, inclusive, que ia reservar um período para falar de LinkedIn, né? Certo. É uma rede social que eu tenho, mas eu, de fato, nunca me senti inserido. Embora eu tenha bastante seguidores lá, Certo. é uma ferramenta que eu não sei usar. Né? Explica para o nosso público que conhece o LinkedIn, que é uma ferramenta que é conhecida, mas nem todo mundo tem esse conhecimento da forma de uso, né? Como é que faz as conexões e tudo mais. Explica pra gente. Então, hoje o LinkedIn, ele é a maior rede do mundo em termos de empregabilidade, tá? As pessoas pensam que LinkedIn são só cargos altos, com altos salários, cargos de gestão, liderança, coordenação, e não é verdade. Qualquer vaga hoje está no LinkedIn. O LinkedIn, ele serve tanto para você criar um perfil muito agressivo, porque lá você pode incluir, por exemplo, eu posso incluir vídeos das minhas aulas, eu posso incluir esse podcast, por exemplo, lá no LinkedIn, eu posso incluir fotos de turmas que eu formei, fotos de turmas de palestras que eu realizei no LinkedIn, eu posso colocar as empresas, eu já tenho, hoje, os cursos, eles já liberam links direto para o LinkedIn, que já são específicos do LinkedIn, então você consegue botar uma foto e explicar, ou seja, é um currículo muito mais completo, robusto do que o currículo de papel. No meu currículo de papel tem um link do LinkedIn, né? Assim também como tem do Lattes, porque eu sou da área de educação, mas tem lá o do LinkedIn. Então, se o profissional que está me recrutando, ele olhar o meu LinkedIn, ele vai conhecer muito facilmente a minha história profissional. A minha trajetória está toda ali. Isso é uma coisa. Aí você tem que manter a página atualizada, né? E tem especialistas para isso, tem gente que trabalha com isso. E por um outro lado, o LinkedIn te proporciona você fazer conexões com os RHs das empresas, com os supervisores, coordenadores, até diretores da empresa. Se você mandar uma mensagem para um diretor, vamos pegar aqui da Ambev, por exemplo, ele pode até não te responder no privado. Mas quando você faz uma... É muito comum no LinkedIn a pessoa fazer uma postagem, por exemplo, estou desempregado ou estou em busca, queria trabalhar na empresa X, e ela marca a empresa responde. É uma questão de responsabilidade social. A empresa responde esse candidato. E ela coloca lá, que bom que você tem interesse na nossa empresa, siga o processo tal, se inscreve lá, ou entra pelo site, trabalhe conosco. Então a empresa dá uma devolutiva. Então as pessoas que estão ali comentando, falou, caramba, nós conseguimos falar com a empresa. Teve acesso, quer dizer, só o LinkedIn te proporciona isso. E aí você imagina, se ela respondeu
tua mensagem, esse recrutador, ele vai no teu perfil e ele vê a sua trajetória profissional. E ali ele pode fazer um convite ou não. E outra questão, o LinkedIn é muita atualização, é muito grandioso. Hoje ele tem uma ferramenta super moderna, que está sendo muito usada ainda, é muito usada já, que é um robô. O LinkedIn tem um robô que o RH seleciona lá e esse robô identifica alguns perfis, olha que curioso, e entrega esses nomes para o recrutador. Então é uma coisa nova, tem muita gente na internet falando sobre isso já, ensinando sobre isso. É uma coisa curiosa que está vindo para ficar, né? Porque muitas empresas já não utilizam mais o currículo de papel. Quando eu digo de papel, o online também, essa versão currículo que a gente falou aqui, tem algumas empresas que já não usam mais. Não, é a evolução, né, dessa área. Ó, tudo sobre emprego, sobre LinkedIn, sobre se comportar, comportamento na entrevista, fora, né? É só chamar no direct do Sérgio Rocha. Dá tua rede social, dá teu telefone de contato, se é que pode dar o telefone de contato. Quem quiser me procurar, conversar, tirar dúvida, trocar uma ideia, Sérgio Rocha, tô lá no Instagram de boa, totalmente acessível. Acho que tá na hora da gente fazer um workshop, cara. Depois tu vê se tu consegue, se existe a possibilidade perante a sua empresa. Sim. Mas se houver, acho que é uma oportunidade de fazer um workshop, né, para tratar desses temas aí. Hoje são 4 grupos de emprego, né? Eu precisei abrir o quarto porque 3 lotado, tinha fila, uma coisa impressionante. Tudo totalmente gratuito, é um trabalho social que a gente faz. Montanha, na verdade, que me inseriu nesse mercado aí. Na verdade, com a história na verdade, você já tinha um grupo que você dava informação, não era de emprego, você era tinha um grupo era de estudo, que te tinha emprego. Às vezes você estava presente no meu grupo para captar vaga. E às vezes vice-versa. Isso. E aconteceu de um grupo seu, você não ter como gerir e você passou, e a gente administrou. Hoje a nossa força de trabalho está reduzida, a gente já teve 20, hoje já estamos com 5, mas o que a gente tem muita força é o de saúde. A demanda de saúde está muito grande. Eu tenho 5 Você tem uma equipe também, né? Tem um pessoal que te ajuda, né? Que faz. Na verdade, eles que operam, né? A gente iniciou, mais, né? A gente iniciou e o pessoal lá coloca informação, dá todo o feedback e a gente dá o suporte, né? Então, por exemplo, dá uma confusão lá, eles têm um grupo de trabalho. É muito legal que a gente ajuda que a gente dá não conhece, né? Às vezes a pessoa conquistou um emprego através do grupo e ela nem sabe que o grupo é meu. Uma pessoa me chamou lá e falou: eu vi que você posta lá, você tem como mandar o link? Mas ela não sabe que o grupo é meu. Às vezes as coisas estão tão automáticas, né? A pessoa está tudo muito rápido, ela nem percebe isso. Mas a ideia, de fato, é ajudar e não tem outra função em relação a isso. É um propósito, né, que a gente faz. Né? Com certeza. Dá a tua rede social aí. Então, Instagram, Sérgio Rocha, facilmente estou lá, tranquilo. A gente troca uma ideia. Agradecer mais uma vez. Casa tá aberta, irmão. Tamo junto. Vamos já preparar outro tema aí, quando tiver uma folguinha. Beleza. Vem com a gente. Não tem problema não. Esse foi mais um podcast do Pesadão. Se inscreve no canal, dá aquele like, comenta, usa aí esse espaço com comentário, porque vai ser bem bacana. Inclusive a gente vai ver se ele manda o link pra gente fixar no comentário o link. E as informações do Sérgio Rocha também vai estar na descrição do vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e um beijo do Pesadão.